Boa noite, colegas. Vou aqui apresentar o trabalho de documentos de origem comercial e ecotermos. Chamo-me Tarcísio Silvestre Ojane, estudante do curso de licenciatura em Gestão de Empresas. Esta é a cadeira de Contabilidade Financeira 1, tutorada pelo nosso docente Abílio Muxanga. Farei aqui uma apresentação calma e objetiva. Introdução. No comércio, tanto nacional quanto internacional, os documentos comerciais e ecotermos são essenciais. Os documentos formalizam transações, registram movimentações de mercadorias e servem de base para obrigações fiscais e contábeis. Já os ecotermos definem custos, riscos e responsabilidades entre comprador e vendedor, promovendo clareza nas operações internacionais. Documentos de origem comercial. Os documentos comerciais acompanham todo o ciclo de compra e venda, desde o pedido até o pagamento final. Abaixo estão os principais documentos comerciais. Temos, em primeiro lugar, a nota de encomenda. Documento emitido pelo comprador para solicitar mercadorias ou serviços. Antes de emitir a nota de encomenda, o comprador e o fornecedor negociam preços, prazos e condições. O preço acordado é então incluído na nota de encomenda. A função principal é detalhar as quantidades, o preço, o prazo e as condições que vão vigorar neste processo de venda. É importante, pois este documento permite iniciar formalmente uma transação comercial. O que é uma nota de encomenda e quando emitir? Uma nota de encomenda ou ordem de compra é um documento emitido por solicitação do cliente. Este é um pedido que deve incluir a descrição dos produtos ou serviços com o preço acordado, as condições de pagamento associadas e as condições de entrega estipuladas. Normalmente este documento é emitido em duplicado, deste modo garantindo uma transparência entre ambas as partes, cliente e o comprador, fornecedor e o comprador. Uma para o vendedor e outra para o comprador. Não serve, no entanto, como uma fatura, já que representa apenas a vontade de adquirir produtos ou serviços, mas não representa a compra em si. Este é um processo de negociação. Quando emitir? Em qualquer transação comercial onde o cliente deseja formalizar um pedido de compra de bens ou serviços. Para garantir que a encomenda seja processada corretamente e evitar mal-entendidos, pois contém todas as condições acordadas. Não há essa coisa de dizer não foi isso que
o senhor solicitou ou que a empresa solicitou. Na nota de encomenda é bem descrito todas as informações detalhadas. Por isso é que há primeiro uma negociação prévia. Quando o cliente faz o pedido, mas os artigos ainda não foram entregues e o serviço ainda não foi prestado. Para que serve? Para que serve? Para o comprador, funciona como um comprovativo do pedido realizado e das condições acordadas, facilitando o controle interno e a gestão de compras. Para o vendedor, serve como um registro oficial para preparar a entrega da encomenda, iniciar o processo de faturação e garantir que a encomenda seja atendida corretamente. Ambos ajudam a monitorizar o processo da encomenda e a contabilizar as faturas futuras. Vamos aqui dar um exemplo de uma nota de encomenda. Temos aqui uma nota de encomenda, na qual temos aqui descrito o número da encomenda, da nota de encomenda. Temos aqui a data em que esta encomenda foi solicitada. Temos aqui o vencimento, a data de validade da encomenda, da nota de encomenda. O contribuinte, aqui teremos o nosso NUIT. V barra referência é o número da nossa referência. Temos aqui as observações. Este documento não serve de fatura. Temos o código, temos a descrição dos produtos solicitados, temos o preço unitário, temos as unidades, temos a quantidade solicitada, temos o valor de IVA, na qual no nosso país é 16%, e temos o total a pagar pela encomenda. Vamos já ter aqui por baixo o sumário com o nosso IVA, com o nosso valor sem IVA, com o nosso valor de IVA e o total a pagar. Então, este é um exemplo de uma nota de encomenda. Vamos dar continuidade. Guia de remessa. Guia de remessa é emitida pelo vendedor e enviada com a mercadoria. Acompanha os bens durante o transporte. Permite a conferência da entrega e mesmo em casos de serem interpelados pela polícia, a guia de remessa tem todas as informações correspondentes à carga que está a ser transportada. O que é uma guia de remessa e quando emitir? Uma guia de remessa é um documento logístico que formaliza o transporte de mercadorias entre locais, seja para um cliente filial ou para devolução. Antes de uma venda ser concluída ou quando a propriedade não é transferida imediatamente, deve ser emitida antes do início do transporte, acompanhando a mercadoria durante o percurso, e é utilizada em situações como transferências entre armazéns, consignação ou envio para o conserto, em caso de querer mandar para a reparação determinados eletrodomésticos ou determinados equipamentos, podemos usar uma guia de remessa. O que é uma guia de remessa? É um documento que comprova o transporte de mercadorias, detalhando itens, quantidades, remetente, destinatário e locais de origem e destino. Diferente de uma fatura,
A guia de remessa não está necessariamente ligada a uma venda ou pagamento imediato. Serve para garantir a rastreabilidade e a segurança das mercadorias em trânsito. Quando emitir uma guia de remessa? A guia de remessa normalmente deve ser emitida em diversas situações de movimentação de mercadorias, como envio de mercadorias para um cliente antes da emissão da fatura, transferência de bens entre diferentes armazéns ou filiais de uma mesma empresa, devolução de mercadorias ao fornecedor, envio de mercadorias em regime de consignação, envio de bens para conserto, demonstração ou exposição. Por exemplo, quando queremos levar bens ou mercadorias para a feira internacional, a FACIM neste caso, podemos levar as nossas mercadorias seguidas ou anexadas daquilo que é a nossa guia de remessa. Isso permite a rastreabilidade e a segurança da mercadoria. Vamos ter aqui um exemplo daquilo que é a nossa guia de remessa. Temos aqui um exemplo. Guia de remessa, na qual temos o nome da empresa. Temos o endereço da empresa, temos a cidade, temos o número do quarteirão, o número da casa, número do escritório, número do apartamento, telefone, e-mail, NUIT, enviar para. Enviar para, vamos colocar as informações daquele que vai ser o destinatário da mercadoria. Vamos colocar o nome da empresa, endereço e faturar para. Faturar para é aquele que vai fazer o pagamento desta mercadoria na qual está a ser enviada, em caso de for uma questão em que haverá necessidade de se efetuar o pagamento. Data do período, vamos colocar a data, número do período e o cargo. Vamos também, depois aqui, número do item. Vamos colocar a sequência, a descrição. Vamos descrever aquilo que é a nossa mercadoria. Ar-condicionado de 18.000 BTUs, 16 volts, 24 amperes, quantidades. Vamos descrever aquilo que qual é a quantidade deste nosso item descrito. E vamos aqui de forma sequenciada fazer essa descrição. E em outros fóruns podemos também ter aqui o total daquilo que é o valor, podemos discriminar só para ter uma noção de quanto equivale a mercadoria que está a ser transportada. De seguida temos a fatura. A fatura, documento fiscal que formaliza a venda a prazo, representando a entrega de bens ou a prestação de serviços com pagamento diferido, total ou parcial. Emitimos uma fatura. Registra dados como valores, impostos, condições de pagamento. Serve para contabilidade e cumprimento fiscal. O que é uma fatura? Afinal de contas, o que é uma fatura? Uma fatura é um documento comercial que detalha uma transação entre um fornecedor e um cliente, descrevendo os produtos ou serviços, as quantidades e o valor. Serve como um registro legal da transação e é fundamental para a gestão de impostos e contabilidade. Contém informações obrigatórias como a data de emissão, número sequencial da fatura, dados do fornecedor e do cliente, descrição dos bens ou serviços e valor total e metodologias de pagamento. Quando emitir uma fatura?
A fatura deve ser emitida sempre que um produto é vendido ou um serviço é prestado, mesmo que o cliente não o solicite. O cliente não precisa solicitar a fatura. Prestamos um serviço, damos a fatura. É obrigatório para as operações sujeitas à IVA, ou Imposto de Valor Acrescentado. Em Moçambique, 16%. A emissão deve ocorrer até ao 5º dia útil após a prestação de serviço ou transmissão dos bens. É emitida quando o pagamento ainda não foi efetuado, sendo um pedido de pagamento. Temos aqui um exemplo de uma fatura da Eletrodramus, na qual temos aqui a descrição da empresa, material elétrico e ferragem, Avenida União Africana, telefone, NUIT da empresa. Temos aqui os dados do cliente, na qual temos o nome Rita Pedro Sozinho, endereço, telefone, NUIT, fax, fatura, número da fatura, a data em que esta fatura foi feita, a descrição do material ou produto fornecido, o espaço para as quantidades, o preço unitário e o total. Pagamento 472.815 meticais, total pronto pagamento. Conferido pela contabilidade, Avenida União. Então, este é um exemplo de uma fatura. Então, vamos agora para o nosso recibo. Definição: comprova o pagamento realizado pelo comprador. Prova a quitação da dívida. Um recibo é um documento que comprova a quitação de um pagamento por um bem ou serviço. Ele deve ser emitido sempre que um pagamento for recebido. É um comprovativo de que uma quantia foi paga e recebida, sendo útil tanto em transações formais quanto em informais. Quando emitir um recibo? Imediatamente após o recebimento do pagamento, o recibo confirma a conclusão da transação para o comprador. Em transações de serviços ou bens, seja para serviços pontuais, alugues ou compras, o recibo prova o pagamento efetuado. Em pagamentos parciais, é possível emitir recibos para comprovar o recebimento de parcelas de uma dívida ou entrada em uma negociação. Aquilo de pagar pouco. Posso te dar um recibo daquela percentagem que pagou. Em situações informais, vamos aqui só ler em situações informais. Mesmo em transações informais, entre pessoas físicas, um recibo serve como uma declaração assinada de que o pagamento foi realizado. Informações essenciais em um recibo. Um recibo deve conter, no mínimo, data da transação, dados do emissor, nome, morada e identificação fiscal, dados do beneficiário, nome, morada e identificação fiscal, descrição dos produtos, serviços e quantidades e valores. E o valor total pago. Temos aqui um exemplo de um recibo. Temos o número do recibo, o valor, recebemos da empresa XYZ a quantia de XYZ correspondente à compra de mercadorias ou compra de... Para que a Lesa firme o presente, colocamos a data e fazemos a assinatura, carimbo. Este é um exemplo de um recibo. Fatura-recibo. Documento que combina fatura e recibo. Função: usado quando o pagamento é feito no ato da venda. Importância: evita a emissão de documentos separados. Temos a fatura junto do recibo. Nota de débito. Nota de débito
acrescenta valores à fatura original, corrige omissões ou acrescenta encargos, permite ajustes sem nova fatura. Posso emitir uma nota de débito. Temos questões de um cliente veio à minha loja, pagou um determinado produto, mas notamos que o produto que ele pagou foi atualizado o preço. Porém, este cliente pagou no preço não atualizado. Então, é só uma questão de entrar em negociação com o cliente, explicar-lhe a situação que, caro cliente, o produto por si adquirido sofreu uma atualização de preço, na qual o preço original é X. Então, irei emitir uma nota de débito de modo a liquidar aquilo que é a nossa dívida. Nota de crédito reduz o valor de uma fatura, função utilizada em devoluções, descontos ou correções. Importância: regulariza a contabilidade e evita cobranças indevidas. Temos o caso do cliente comprar o produto enquanto estamos numa situação de bônus, o produto baixou. Então, mas o cliente pagou naquele preço original, então podemos emitir uma nota de crédito de modo a devolver o valor que o cliente pagou de forma acrescida. Tô na sala, bai. Tô na sala, bai. Pois sala, vamos sala. Onde me deixaste? Então, temos nota de crédito, conforme eu disse, podemos emitir uma nota de crédito de modo a acrescentar, de modo a fazer a devolução do valor que o cliente pagou de forma acrescida. Títulos de crédito e instrumentos de pagamento representam obrigações de pagamento e possuem validade jurídica. Cheque. Aqui é hora de entrar já no dinheiro. Cheque. Definição: ordem de pagamento emitida contra conta bancária. Nominativo ao portador cruzado visado de viagem. Importância: usado amplamente como meio de pagamento formal. Letra de câmbio: ordem para que o devedor pague a um beneficiário em data futura. Função: garante pagamento com confirmação legal. Uso especialmente em comércio internacional. Nota promissória: promessa direta de pagamento feito pelo devedor. Importância: documento jurídico com valor como garantia de crédito. Isto é usado muito por mafiosos. Uma nota promissória: promete, depois não cumpre. Classificação complementar dos documentos comerciais emitidos pela própria empresa: folha de salário, que comprovam pagamento aos funcionários, cheques usados para pagamentos da empresa, requisições internas, solicitação de recursos dentro da empresa, emitidos por outras entidades, documentos fiscais, seguem legislação tributária, exemplo, faturas como NUIT, cheques ou requisições. Vamos dar continuidade ao fluxo documental de uma transação comercial. Temos já a nota de encomenda, guia de remessa, fatura, recibo, e vamos agora falar dos nossos Incoterms. International Commercial Terms, padronizados para a Câmara de Comércio Internacional, CCI. Os Incoterms definem responsabilidades entre exportadores e importadores quanto ao custo, transporte e segurança e desembaraço aduaneiro.
Função dos ecotermos: definir quem paga o frete e o seguro, determinar o ponto de transferência do risco, clarificar obrigações de desembaraço aduaneiro, reduzir litígios e mal-entendidos em transações internacionais. Como é aplicado os Incoterms em Moçambique? Contratos de importação e exportação. Os Incoterms definem quem contrata frete, onde ocorre a transferência de riscos, responsabilidades aduaneiras. Exemplo: se uma empresa importa sobre o CIF de Maputo, o fornecedor paga frete e seguro até o porto de Maputo, mas o risco é transferido ao comprador no porto de origem. Para dizer que após a mercadoria chegar no porto de Maputo, está na responsabilidade do comprador. Processos aduaneiros influenciam a base de cálculo dos direitos de importação e imposto de valor acrescentado. A DU, Declaração Única de Importação, deve refletir corretamente o Incoterm usado. A Autoridade Tributária de Moçambique, ATM, exige conformidade com os Incoterms. Documentos de transporte e logística. Documentos como fatura comercial, conhecimento de embarque BL, apólice de seguro, carta de crédito, devem conter o Incoterm acordado para evitar disputas e facilitar a libertação alfandegária. Incoterms mais utilizados em Moçambique. Vamos ter aqui o CIF, sigla esta inglesa, que significa Cost, Insurance and Freight. Aplicação comum: importações marítimas com entrega nos portos de Maputo, Beira ou Nacala. Vamos ter aqui o FOB, Free On Board. Aplicação comum: quando o comprador contrata o transporte e seguro. Vamos ter aqui o EXW, Ex-Works, quando o comprador assume toda a logística desde a origem. Vamos ter aqui o DAP, Deliver at Place, entrega porta a porta, com responsabilidade do fornecedor. Vamos ter aqui o DDP, Delivered Paid, pouco usado devido à complexidade logística e tributária. Incoterms e suas definições. EXW, Ex-Works. Vendedor disponibiliza a mercadoria, comprador assume todos os custos e riscos. FCA, Free Carrier. Vendedor entrega a mercadoria ao transportador nomeado. FOB, Free On Board. Vendedor entrega a mercadoria a bordo do navio, riscos passam para o comprador. CFR, Cost of Freight. Vendedor paga o frete até o destino, mas os riscos passam no embarque. CIF, Cost, Insurance and Freight, igual ao CFR, mas o vendedor também paga o seguro. DAP, Deliver at Place. Vendedor assume custos e riscos até o destino, sem taxas locais. DDP, Deliver Duty Paid. Vendedor assume todos os custos, incluindo taxas e impostos. DPU,
é o termo de comércio internacional Incoterm, que significa entregue no local, descarregado, delivered, place, unloaded. Neste termo, o vendedor é responsável por todos os custos e riscos de levar a mercadoria até um local de destino designado e descarregá-la, transferindo a responsabilidade para o comprador apenas após a descarga. O DPU exige que o vendedor organize a descarga no destino, o que diferencia do Incoterm DAP, entrega no local. Importância dos Incoterms para empresas moçambicanas: reduzem riscos e litígios, garantem contratos comerciais claros, facilitam a compliance fiscal e aduaneira, melhoram as negociações internacionais, dão respaldo legal conforme as normas CCI. Conclusão. A correta aplicação dos documentos comerciais e dos Incoterms é essencial para a gestão empresarial eficiente, especialmente em operações internacionais. Enquanto os documentos garantem controle fiscal e legalidade, os Incoterms asseguram clareza logística e contratual, promovendo transparência, segurança e previsibilidade das relações comerciais. Obrigado pela atenção. Informar que este trabalho foi elaborado com base nas referências bibliográficas da Câmara de Comércio Internacional 2020, Incoterms, pelas regras do ICC para o uso de termos domésticos e internacionais do comércio e pelo Ministério das Finanças de Moçambique no seu livro 2021 Guia Prático de Procedimentos Fiscais e Contábeis de Maputo. Agradeço a atenção concebida e o apoio de todos vocês naquele que é o meu desempenho acadêmico. Estou aberto para qualquer dúvida e sugestões para melhorar aquilo que é o meu trabalho. Obrigado.